Tiagão, eu acho que, via de regra, se fosse para a gente resumir essa live aqui em pouquíssimas palavras, eu atuo, eu penso atuar, eu tenho planejamento de atuar como perito, ou como assistente técnico, eu preciso, então, estudar o direito, eu preciso saber todos esses termos técnicos, no juridiquês que a gente chama aqui, né? E Sim, não há necessidade de você saber todos esses termos técnicos, tá? Não há necessidade. Exatamente. O próprio juiz, em suas atas de audiência, né, as atas de nomeação, eles recomendam que o perito, né, enfim, elabore seus laudos de forma clara, simples, né? Objetiva. Objetivo, sem muita gastação de palavras, vamos falar assim, né? Então, se você tem esse receio, né, que para atuar nesse mundo pericial precisa entender bem o juridiquês, não é por aí, né, Tiagão? Isso. Não tem essa necessidade, tá? Mas por que a gente resolveu fazer, então, essa live? Né? Justamente porque são termos e definições que, apesar de não ter obrigatoriedade, você não precisa tratar com as pessoas nesse dialeto, vamos dizer assim, né, no meio jurídico, mas é interessante você saber, até para responder um quesito, ou para entender quando você estiver fazendo a leitura da petição inicial, né, da reclamatória trabalhista, da contestação, né, enfim, quando você estiver analisando as partes do processo, para que você bata o olho e entenda e tenha, primeiro, um início, né, de contato aí com esses termos jurídicos, tá? Então, a gente trouxe as definições, né, que os peritos e os assistentes, eles devem conhecer. Não via de regra obrigatória, mas é interessante, né, Julião? E a gente começa as principais, né, Tiago? Deixar claro aqui, nós trouxemos aqui as principais. Existem outros? É óbvio, existem outros termos jurídicos, né? Não tenho dúvida nenhuma, mas nós trouxemos aqueles que é importante que o profissional conheça, né? É importante deixar claro que não precisa você fazer um curso de direito para poder atuar como assistente ou perito. É óbvio que se você possui um curso de direito, isso ajuda, não tenho dúvida nenhuma, é claro, né? Mas não é necessário ser especialista desses termos. Agora, aqueles termos básicos é importante conhecer. Com certeza. E a gente começa por um chamado NCPC. Às vezes você vai ver muito isso, vai ver na ata de audiência, tá? Nas peças do processo, né? O que é NCPC? Tá? CPC é Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele é a legislação, né, que compõe todo o rito processual. E na esfera trabalhista é a mesma coisa, ele se aplica, então, a todos os processos de origem civil, né? E por que NCPC? Porque em 2015 ele foi revisado, então tornou-se o novo Código de Processo Civil. Tá? Então, se você digitar, por exemplo, NCPC no Google, vai sair lá novo Código de Processo Civil. Então, você precisa conhecer, existem alguns artigos específicos sobre o perito, específicos sobre a perícia, tá? Então, é interessante que você leia esses artigos, justamente para poder se embasar, e você como assistente, para fazer valer os seus direitos como assistente. Então, tem artigo lá no novo Código de Processo Civil que te apoia nisso, tá? Então, primeiro termo que você tem que gastar aí, vamos dizer assim, os termos gerais, né, é o NCPC. A gente trouxe aqui uns termos gerais, né, Júlio? Os termos no processo, os termos que você vai usar na perícia e as dicas extras, né? Então, pelo menos aí 5 tópicos, né, que nós vamos abordar com vocês. Primeiro, o Júlio já falou, que é a questão que você não tem a necessidade, né, de decorar e de conhecer para poder atuar. E agora a gente entra com esses dois aí, tá? O item 2, na verdade, os gerais, que começa pelo NCPC. É isso aí. Mandar um alô para a galera aqui que está chegando agora, Nelson, nosso amigo Adriano Lima, Ronan Rabelo, Márcio Kiel, grande abraço a todos. Pessoal, compartilha essa live. Para quem está no Instagram, tem um aviãozinho, tem um coração também aí, que vocês podem, né, socar o dedo aí. Isso ajuda também para entregar a live para mais pessoas. Esse horário, às 19h30, é um horário muito disputado, né? Tem trocentas pessoas fazendo live ao mesmo tempo, né? E para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo LinkedIn também, tem a setinha aí para poder compartilhar. Então, compartilhe com pelo menos um amigo seu que possa se interessar por esse assunto aqui. Bom, vamos lá. Dando sequência, essa aqui é fácil, hein, pessoal? Quero ver quem é que vai saber essa aqui. TST, essa sopa de siglas, né? Isso na área, qualquer área, na verdade, né, pessoal? Independentemente se é da área de segurança, de saúde e segurança, em qualquer área existe essa sopa de letrinhas. Mas me dizem aí, o que seria o TST? Essa é mamão com açúcar. Eu quero ver quem vai responder primeiro. Vamos ver.
tanto aqui no YouTube, LinkedIn ou no Instagram. Quem vai responder primeiro aí? O que significa a sigla TST? Vamos ver se alguém vai. Lembrando que TST no meio jurídico, né? Vamos dar uma dica aí. Deixa o pessoal responder. Tem um peguinha, pô. Tem um peguinha, Thiagão. Um peguinha. Vamos lá, vamos ver quem vai responder aí. Dou-lhe uma. Vamos lá, pessoal, vamos participar. O que significa a sigla TST? Vamos lá. Vamos ver. Ó, o Elton acertou, a Amanda também, o Ronan também. Boa, galera, é isso mesmo. Patrícia também, muito bom. Márcio, isso aí. Tribunal Superior do Trabalho. É isso aí. Cara, se o Thiago talvez não desse essa dica, talvez, vocês responderiam, né? Técnico de Segurança do Trabalho, né? A gente vê muito, a gente usa muito essa sigla, né? TST, né? Sim. Mas como o assunto aqui é relacionado a perícias, então é isso mesmo, né? Tribunal Superior do Trabalho, né? Muito bom. Essa é conhecida, né? Essa é famosa. Isso. A terceira, né? A terceira definição que é um termo, né? Que a gente precisa entender também é súmula, né? Ah, mas o perito precisa saber súmula? Não, mas primeiro você precisa saber o que é uma súmula, né? Então, trouxe uma colinha, então eu viro o pescoço aqui porque eu tô lendo, tá? Então, súmula é jurisprudência dominante no TST, Tribunal Superior do Trabalho, em dissídios individuais. Uma vez aprovados, os enunciados passam a orientar as decisões das turmas e dos demais órgãos do tribunal em questões semelhantes. Então, a súmula, ela é uma orientação, né? Ela é um acórdão, ou seja, uma definição de como serão as sentenças para aqueles casos semelhantes. Tá? Então, existe uma súmula falando sobre, por exemplo, o risco biológico, né? E atividade lá de coleta e industrialização de lixo. Tá? Então, por exemplo, coleta e limpeza de banheiros em locais públicos ou de grande circulação, existe uma súmula que vincula esse trabalho com coleta seletiva, coleta de lixo, né, coleta de lixo urbano. Ou seja, toda ação que tiver, seja no TST, no TRT ou na vara do trabalho, né, ou seja, na primeira, segunda ou terceira instância, que tiver uma situação semelhante, os juízes já têm um procedimento, um rito que ele vai fazer a sua sentença. Tá? Então, ele vai seguir essa orientação dessa súmula. Tá? Então, a súmula ela é uma determinação para o magistrado. Ok? Exatamente. E já que o Thiago falou da súmula, isso, o Weber colocou aí, né? Súmula da radiação solar. Existem inúmeras súmulas, né? Que são acórdãos, né? São, como o Thiago acabou de falar, são processos que já foram julgados, e aí os juízes acabam adotando essas súmulas aí para algumas decisões. E nós temos também, por outro lado, a OJ, que na prática é a mesma coisa que a súmula, na prática, né? Porém, a OJ, que é a orientação jurisprudencial, ela é um pouco mais branda, né? Ela não segue tanto um rigor conforme a súmula. Na tradução, orientação jurisprudencial, ela é do TST, utilizada apenas na Justiça do Trabalho, tem isso também. Tem o mesmo objetivo da súmula, mas diferencia-se em um aspecto, tem maior dinamismo, ou seja, tem uma tramitação menos rígida comparada com a súmula. Mas na prática, né, Tiagão, acaba que isso, é a mesma coisa. São muito semelhantes. Sim, tem a mesma aplicação. Tá? Juiz, então o que é o juiz? Né? É o julgador, né, da causa, é um cidadão com poderes, né, com autoridade pública, de poder decidir, né, exerce uma autoridade, tá, jurisdicional. Então, ele é a pessoa, né, ou o colegiado, dependendo se nós estivermos falando já de tribunais, tá, que faz proferir a sentença. Então, ele é a pessoa julgadora, tá, da ação. Então, toda ação, com certeza, tem um juiz, todo fórum tem um juiz, toda vara do trabalho tem 1 a 2 juízes, que sempre tem um substituto também. Tá? Então, é a pessoa ali que é o julgador da ação. Passamos para o próximo, perito, simples, né, também, o conceito com relação ao perito, que é o expert no assunto, né, aquele que possui um conhecimento técnico, científico, é nomeado pelo juiz, então ele representa a sociedade, né, representa a justiça do trabalho, então é o profissional que tem um conhecimento, expertise para poder fazer a avaliação daquela situação. Na nossa área aqui, o perito, né, de segurança do trabalho, geralmente é o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, fisioterapeuta, né, o ergonomista, quando é
alguma perícia relacionada à ergonomia, né? Exatamente. Inclusive, né, Tiago, há um pouco tempo atrás eu fiz uma postagem sobre isso, né? Para quem que o perito trabalha, né? Se seria para o assistente técnico, para reclamado ou para o juiz, né? E aí deu o que falar, né? Muita gente questionou, não, mas não, o perito não trabalha para nenhuma das partes, não, o perito também não trabalha para o juiz, né? Mas no nosso entendimento, o perito trabalha sim para o juiz, porque o juiz é o cara que representa a justiça, né? Então, que de certa forma representa a sociedade. Então, o perito trabalha para a sociedade, o perito trabalha para a justiça, que naquele momento tem um cara lá que é o juiz, né, que é o cara que representa e que conduz os processos e nomeia os peritos, né? Obviamente que ele não pende nem para a reclamante nem para a reclamada, ou pelo menos não deveria tendenciar para nenhum desses lados, né? A gente sabe que, infelizmente, acontece algumas situações aí, né? Via de regra, ele tem que ser imparcial, né, Júlio? Então, a gente torce para que todos os peritos sejam imparcial, tá? E o perito, a gente até brinca, né? É o surrado, né? É o cara que vai lá para o sol para fazer a avaliação. Na verdade, são os olhos técnicos, né? Do juiz. Do juiz, tá? Isso. Então, até o Everton colocou, perito é aquele que representa a opinião do juiz, na verdade. Muitas das vezes o juiz, ele tende a seguir o parecer técnico do perito. Tá? Na grande maioria dos casos, tá? Mas a gente sabe que o juiz ele não está adstrito ao laudo, né? Ou seja, ele não tem a obrigatoriedade de acatar o parecer técnico do perito. Tá? Então, na verdade, ele é o profissional competente para poder analisar tecnicamente uma questão, né? E puxando para o lado, então, do assistente, que é um outro termo que nós vamos falar aqui, ele também é, de certa forma, um perito, né? O que é perito? É um expert, né? Então, as partes tem condições de contratar os seus experts para poder acompanhar e contrapor esse perito oficial. Então, tanto a reclamada quanto o reclamante, eles podem fazer a contratação de um assistente técnico que possui a mesma formação ou uma formação equiparada, né, ao do perito, para poder debater tecnicamente com ele sobre a questão em pauta. Então, se tem uma questão relacionada à insalubridade, o assistente técnico tem por dever defender o seu cliente. E aí, um ponto importante de diferença do perito e do assistente, já o assistente técnico, ele não é imparcial, tá? Ele está ali defendendo uma parte, então ele é parcial. Tá? É claro que no limite da ética, né, do zelo, porque ele também tem um conselho de classe, ele tem uma profissão a exercer, ele não vai ficar ali inventando coisas, né, mas ele está ali defendendo o interesse do seu cliente. Então, naquele momento, ele está sendo parcial em prol do seu cliente, tá? Porém, também não deixa de ser um perito, né? Bom, da parte de termos gerais, seria basicamente isso. Agora, passando para uma outra fase, né, que nós chamamos de termos no processo, existem alguns termos que também são utilizados no processo, né, no processo trabalhista, no caso. O primeiro deles é o autos, né, quando fala, isso está nos autos. Senhor doutor, confere essa informação está presente nos autos, né. Os autos é o conjunto das peças de um processo. Então, toda aquela carga que é feita no sistema, né, aqueles arquivos, as peças que são elencadas no sistema para poder montar a defesa, seja ela do reclamante ou da reclamada, todo esse conjunto que compõe o processo, né, nós chamamos eles de autos. Tá? Então, quando falar isso, está presente nos autos. Então, está presente nos processos, nos documentos que foram anexados para a defesa. Isso. Vai escutar muito isso. Quem está me vendo que vai trabalhar na área ou já trabalha, vai escutar ou vai falar, né? Se eu sou assistente técnico e o perito me pede uma informação que já está no processo, eu falo, doutor, está lá nos autos, sob ID número tal. Ou o próprio perito fala, anexa nos autos esse documento para poder ter a ampla defesa de todas as partes, né? Enfim, é um item interessante. E audiência, o que é isso, né? O que é audiência? Então, é uma sessão solene determinada por um juiz. Então, o reclamante entrou com a reclamatória, a empresa fez a contestação, não chegou-se a um acordo, marca-se a primeira audiência. Então, essa audiência é o encontro das partes com o juiz para poder fazer algum julgamento, proferir algum ato processual, tá? E daí continuar o deslinde do processo. Então, a audiência são todos os encontros, todos os julgamentos oficiais feitos pelo juiz. Então, é uma sessão solene, né? Então, uma reunião das partes com o magistrado. É isso aí.
Pulando para o próximo aqui, nós temos a conciliação, né, que parece, é um termo simples de certa forma, mas é bom explicar o que seria isso dentro do nosso mundo pericial, né? Os juízes, via de regra, né, até constitucionalmente falando, eles tentam sempre que possível fazer a conciliação entre as partes. Esse é o objetivo da justiça, né, tentar conciliar. Porém, quando isso não acontece, aí sim que demanda a perícia. Então, quando um perito ele é demandado, né, ele é nomeado para alguma perícia, é porque já foram frustradas as tentativas de conciliação entre as partes. É aí que entra a figura do perito e, por outro lado, também entra a figura do assistente técnico defendendo a reclamada ou o reclamante. Isso. Nada impede também, né, Júlio, complementando o que você falou, é de que as partes façam um acordo a qualquer momento do processo. Já tive casos em que, depois da perícia feita, do laudo entregue, a reclamada propôs uma oferta para o reclamante, ele aceitou e fizeram um acordo. Tá? Então, isso é possível. Sempre a cada audiência também é proposto esse acordo, então pode ser que tenha, em qualquer parte do processo, esse acordo, né? Nós falamos aqui, então, da questão da petição inicial e tem a defesa, né? O que é a defesa? É um outro termo também utilizado, né? Quando a gente pensa em defesa, a gente lembra lá sempre de alguém, um zagueiro, né? Ali segurando um ataque do time adversário, e é mais ou menos assim, tá? A petição inicial, o reclamatório, o reclamante entra pedindo, e quando você lê aquela reclamatória, você fala, meu Deus, esse cara tinha uma condição análoga à escravidão, né? Aí beleza, aí você meio que forma uma opinião. Aí quando você lê a defesa da empresa, me parece que é o contrário, que a empresa é um mar de rosas e que não tinha nada daquilo. Então é mais ou menos isso. Tá? Sempre assim. É sempre assim. Então, é um defendendo, outro apanhando e depois inverte, né? Um defende e joga a culpa no outro. Exatamente. Assim, né? Então, a defesa é o momento que a empresa tem de apresentar todas as suas contraposições ao que está pedindo, né, o que o reclamante está pedindo, trazer as evidências, as provas. Então, geralmente, na defesa, ela anexa PPRA, anexa PCMSO, ASO, folha de ponto, ficha de registro, toda a documentação, ficha de EPIs, toda a documentação daquele reclamante, para poder falar, não, o que ele está pedindo aqui não faz sentido, doutor. Então, vamos encerrar essa ação por aqui mesmo. Então, a defesa é o momento que a empresa tem de apresentar suas contra-argumentações e se defender. É isso mesmo, é uma defesa, né? Exato. Passando para o próximo, aqui o próximo termo utilizado no processo são os despachos, né? Uma palavrinha também que se usa, a gente vê ela toda hora, né? Principalmente quando é dado as cargas no sistema, né? Ou seja, quando são anexados alguns arquivos, enfim. Os despachos são os atos de impulsionamento do processo, nos quais não há decisão ou sentença. Então, geralmente, isso é feito pelo juiz, né, Tiagão? Então, o juiz despachou tal documento, emitiu tal despacho, né? É mais de caráter informativo, né? Ele não tem um caráter sentencial. Isso, o despacho ele não influencia na decisão final do processo, tá? Mas são ordens que o juiz delega para que o processo continue. Então, ele emite um despacho para o perito, comunicando que ele tem um prazo para entregar o laudo pericial. Ele emite uma intimação. Ele emite um despacho determinando que a empresa cumpra tais e tais procedimentos, anexe tais documentos, enfim, são todas as ordens do juiz para que o processo continue. Tá? Diferente da sentença, é o termo que nós vamos falar agora, que é a decisão final. Então, depois de todo o processo pericial, de tudo feito, vai-se para uma audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, nessa audiência de julgamento, tem-se a decisão final. Porém, a sentença não sai na hora ali do julgamento. Então, conclui-se, ouve-se quem que tem que se ouvir, ouve-se as testemunhas, enfim, todos os atos processuais necessários, e depois o juiz vai emitir a sua sentença. Essa emissão de sentença pode ser favorável, pode ser desfavorável à solicitação do reclamante. Tá? E quem emite ela é sempre o juiz. Exato. Uma informação que você falou agora há pouco aí, Tiago, que pode haver a conciliação após a realização da perícia, né? E o Márcio Kiel, que é o nosso aluno, grande abraço, Márcio está aqui presente, né? Além do que a gente fala, né? Tá? É os que estão fazendo diferença aí, né? Além de ser aluno do curso de perícias, estão aqui participando da nossa live, né?
Assim como o Wellington Volpato também está aqui presente, o Ronan Rabelo, enfim. Se ocorrer, então, a conciliação após a perícia, o perito não recebe os honorários? Muita gente pergunta isso. Uhum. Sim, recebe sim, tá? Geralmente, aí você precisa ter um contato bom, assim, não digo um contato pessoal com o perito, mas com a vara do trabalho, para que eles sempre lembrem que o perito tem um trabalho a ser feito, tá? Porque dependendo da situação, uma parte combina com a outra e fala, nós vamos dar R$500 para o perito, tá bom? O juiz às vezes não está nem atento, ele não, ok, beleza, e fecha. E às vezes esse custo nem paga, esse valor nem paga o seu custo, tá? Então, sempre é determinado, mas se por acaso o valor acordado está inferior ao seu custo, ou você acredita que não é aquele, você pode fazer uma petição no próprio processo, certo? Pedindo uma revisão dos seus honorários periciais e apresenta todas as despesas, é claro, tá? Porém, o perito nunca deixa de receber, tá? A não ser que ele não faça a perícia. É isso que eu ia falar, Márcio. Uma vez que a perícia foi feita, tá? O que acontecer depois do processo, você fez o seu trabalho, você vai receber. É óbvio que existe a questão do tempo aí, né? Que nós sabemos que é ou quando há esse processo de conciliação ou no final do processo, quando acontece a sentença, mas, via de regra, se você fez o seu trabalho, você recebe, tá? Importante, legal essa sua pergunta, porque tem muitos profissionais que têm essa dúvida aí, tá? Sim, eu tive um problema, inclusive, antes de passar para frente, relacionado a isso. Eu fui em uma usina fazer uma perícia. Quando eu cheguei para fazer a diligência, eu consegui fazer a parte inicial, a visita no primeiro posto de trabalho, que era na indústria. Porém, quando a gente chegou na parte agrícola, fiz na agrícola, quando chegou na parte da indústria, que era o segundo posto de trabalho do reclamante, não foi possível porque ela estava em entre safra, ok? Então eu falei, então nós vamos voltar e vou marcar uma nova data. Porém, entrou a questão do Covid logo depois, 1 ou 2 semanas depois, foi decretado o estado de calamidade e não teve mais perícias. E agora eles fizeram um acordo, tá? Então não deu tempo de eu voltar para fazer o resto da perícia, para terminar a perícia. E aí, como eu não apresentei o laudo pericial, o juiz entendeu que eu não tinha feito a perícia ainda, mesmo eu tendo colocado o agendamento. Tá? Então, nesse caso, não veio nenhum honorário pericial aqui para mim, para o perito. Tá? O que eu tive que fazer? Eu fiz uma petição, uma juntada, mostrei a data, coloquei as fotos da evidência que eu fiz do trabalho, justifiquei que eu não entreguei o laudo pericial porque a empresa estava na entre-safra, e depois veio a questão do coronavírus. Enfim, o juiz entendeu e reformulou o acordo e colocou lá uma quantia que foi suficiente para cobrir os custos das despesas. Não ganha a mesma coisa que um laudo, quando é entrega do laudo pericial, mas pelo menos eu não tomei prejuízo. Tá? Então é sempre bom ter um contato com a vara do trabalho, pagar o telefone, ligar e resolver. Okay? E importante destacar que nós fizemos aqui algumas quintas-feiras atrás, não lembro qual agora, nós falamos sobre essas vantagens, né? Vantagens e desvantagens de ser perito, de ser assistente técnico, né? E uma das coisas que foi falada é exatamente isso, né, pessoal? Assim como em qualquer profissão, né, nem tudo é um mar de rosas, né? Tem pessoas que, né, pensam que, trabalhar como perícia é um mar de rosas, né? É bom, é Sim. bom. Se não fosse bom, o pessoal não estaria até hoje, né? Porque tem muitos peritos que reclamam, não, é ruim, essa área não está tendo perícias, mas não larga o osso, né? Ninguém quer sair fora, né? Então Sim. não é ruim, não é uma área ruim, né? Para quem gosta, é uma área muito boa, mas tem seus pontos negativos, é óbvio que existe, como qualquer outra profissão. Agora, Sim. existem mais pontos positivos que negativos, né? Ainda bem, é claro, né? É claro que existe mais pontos positivos do que negativos, Sim. né, Thiago? Sim, até o Orildes colocou ali, sentença se discute ou se cumpre, né? A sentença você cumpre sempre, porém você discute, tá? Ok, doutor, acato sua decisão, porém, tá, entra com recurso. No entanto, nesse caso, Orildes, não tinha saído a sentença ainda, tá? Foi publicado o acordo, intimou o perito para a ciência, então, nesse caso, eu tive a oportunidade, a partir do momento que eu fui intimado, eu tive a oportunidade de atuar no processo também, tá? Falando da minha parte. Porque no acordo estava lá, como não houve perícia, não há o que se pagar para o perito. Intime-se o perito para isso. Então, ele fui intimado e eu me manifestei. Falei, opa, teve sim. Tá? Na sentença mesmo, a gente não entra na ação. Vamos lá. E aí nós temos agora os termos, né? Os termos isso, da perícia. Os próximos termos da perícia, exatamente. E o primeiro aqui começa com a palavra diligência, com esse termo que também é muito utilizado, diligência.
providência determinada pelo juiz ou ministro para esclarecer alguma questão do processo. Ou seja, surgiu alguma dúvida, então é necessário fazer uma diligência para o esclarecimento desse fato. Simples, não tem muito mistério, né? Exato. Reclamado, o que é o reclamado? É o réu, tá? É a pessoa que responde a um chamado, né, do reclamante. Então, reclamado é a empresa. Sempre que você ouvir esse termo reclamado, quer dizer a pessoa que está respondendo a um processo na esfera trabalhista. Tá? Então, geralmente a empresa, uma ou mais empresas, né? Pode ser uma pessoa física, quando ele faz um contrato de pessoa física, quando é um fazendeiro, por exemplo, né, que tem apenas o SEI, né? Enfim, mas é a pessoa que responde, né, o processo. Exato. E por outro lado, se você tem a reclamada, né, o reclamado, você tem também aí o reclamante, né? Dentro do processo trabalhista é o autor, né, que move a ação. Então ele é chamado aí o autor é conhecido como reclamante dentro da esfera trabalhista. Exatamente, é o que reclama, né, uma ação. E você tem também um termo muito comum utilizado e que nós que atuamos na área, tanto como peritos como assistentes, temos que conhecer e principalmente saber fazer, tá? São os quesitos. Então, o que são os quesitos? São as perguntas que você faz para que o perito responda, né? Quando a gente está falando aqui de uma perícia judicial, né? Isso. Então, os quesitos, eles podem ser iniciais, podem ser suplementares ou complementares. Acho que nós já fizemos até uma live sobre isso, né, Júlio? Se não fez, ainda está para fazer. Já sim, tá? Falamos sim. Já, né? Falamos, então, sobre como elaborar corretamente esses quesitos, porque tudo é uma linha de estratégia. Não posso fazer perguntas que vá contra o interesse da minha parte ou que não siga a linha de raciocínio que começa lá no começo do processo. Tá? Então, quesitos são todas essas perguntas. Exato. Só lembrando, pessoal, está passando uma frase aqui para quem está acompanhando pelo LinkedIn e pelo YouTube, né? Para quem quiser receber essa apresentação que nós preparamos para essa live de hoje, basta me dar um alô no WhatsApp, eu quero a apresentação da live, está passando um número aí. Para quem está acompanhando pelo Instagram, pode me chamar no direct depois, que eu encaminho essa apresentação para vocês, isso. Tá? A mesma apresentação que a gente está usando aqui na live. Isso, ou é uma no direct que nós do Thiago também, né? Exato, pode mandar para mim no direct lá no Instagram, que eu respondo também e encaminho para vocês um mapa mental que nós temos. Isso é importante falar, né, Júlio? Toda perícia, toda quinta da perícia, ela é procedida de uma reunião que nós fazemos e a gente elabora um mapa mental. Tá? Então, esse mapa mental pode te ajudar também no seu dia a dia aí, se você tiver alguma dúvida, né? Salvar esse arquivo aqui é sempre bom tê-lo. Exatamente. Além disso, acabei de postar aí também para o pessoal do YouTube, LinkedIn, o canal do Telegram Perícia SST, porque além das quintas das perícias, né, então, além da quinta-feira que a gente está sempre gerando conteúdo aqui para vocês, nós temos um canal no Telegram, onde eu, Thiago, de forma periódica, a gente libera conteúdos exclusivos lá também, tá? Então, para quem gosta desse assunto aí, a gente reforça o convite para vocês. Continuando aqui, opa, acho que deu uma travada aqui, Thiago. Peraí, voltou? Voltou. Ah, beleza. Voltou, beleza. Okay. Continuando aqui, o Thiago acabou de mencionar sobre os quesitos, e agora nós vamos para o paradigma, né? É muito utilizado também esse termo, né? Nome dado ao empregado que possui situação funcional para servir de base para os dizeres do reclamante, ou seja, é como se fossem testemunhas, né? Mas testemunhas que tenham trabalhado ou que trabalham desempenhando as mesmas atividades ou atividades semelhantes no mesmo local de trabalho, ou seja, pessoas que experimentam a mesma exposição do reclamante. Isso é muito utilizado nos processos, tanto pelos juízes quanto por nós peritos, né? O paradigma é uma peça fundamental dentro dos processos periciais. Exatamente. E aí uma dica que eu já deixo para vocês, peritos, muito cuidado com os paradigmas, tá? Procure entrevistá-los, sim, verificar com eles as informações, mas sempre tenham um pé atrás, porque é uma parte que está indicando esse paradigma, então não necessariamente ele vai estar representando a verdade. Uma dica que eu deixo, você vai para campo, de todo jeito, você tem que fazer uma suspensão em área, você não pode fazer perícia de sala, tá? Então, quando você estiver em campo, procura uma pessoa que está ali, entrevista, pega aquele fulano ali, confronta algumas informações que você acha que tem dúvidas, tá? Que isso serve também como paradigma, tá? Acho que vale a pena a gente só complementar isso que você falou, Thiago, é muito bem lembrado. Eu participei, assim, quem nunca, né? Quem atua como perito aí,
já viu essa situação, né? Às vezes você faz as perguntas ali, o paradigma ele está muito bem orientado pela reclamada, né? Ou seja, enfim, geralmente pela reclamada, né? Então, ali você já começa, opa, esse cara está com informação muito, né? Às vezes é um funcionário da linha operacional e ele tem essa informação, poxa, interessante, né? Aí quando você vai fazer a inspeção pericial em campo e de repente faz a mesma pergunta para outros trabalhadores, a resposta costuma ser diferente. Então, é importante ter essa malícia aí, né, esse entendimento para que a informação do paradigma não possa prejudicar o processo, caso ele não esteja falando com a verdade, né? Exatamente, Júlio. E aí a gente parte aqui para o final das dicas, né, dos termos, que são as dicas extras. Tá? O que é essa dica extra? Primeiro, quando você estiver trabalhando no processo, atuando no processo, usa sempre reclamado e reclamante com a letra inicial, tá? Maiúscula. Por quê? Porque você não usa o nome da empresa. Então, fui na empresa fulano de tal, ou o reclamante fulano de tal. Então, quando você estiver usando reclamado e reclamante, você está colocando como se fosse uma substituição ao nome, né? Então, é aconselhado, do ponto de vista estético do seu laudo, né, do ponto de vista coloquial ali no meio jurídico, que utilize-se reclamado e reclamante com a letra maiúscula, ok? Não necessariamente se você não vai ser advertido se você não fizer isso, tá? Isso é importante também falar, o juiz vai chamar atenção, não é isso. A gente está querendo dizer para dar um brilho melhor ao seu laudo pericial, ao seu parecer técnico, utilize reclamado e reclamante com as iniciais em maiúsculo. Isso, são dicas extras, né? O Ronan até já consertou ali, ó. O Ronan já... Pô, Ronan, gostei, já meteu um asterisco ali, né? Legal. Paradigmas, quando indicados pela reclamada, são sempre bem instruídos. Geralmente, né? Eu não vou falar que é sempre não, sabe, Ronan? Eu já vi casos e casos, tá? Mas mesmo quando eles estão bem instruídos, aí vai muito também do perito, né? Formular ali algumas perguntas, né? Fazer algumas entrevistas. Às vezes o paradigma ele não consegue sustentar aquilo, né? Por ele, de repente, não ter esse conhecimento técnico, né? Que nós temos, vocês possuem, né? Então, conforme você vai entrevistando, vai fazendo algumas perguntas, ele vai, enfim, ele não consegue sustentar, talvez, aquela informação que ele disse lá no início, tá? Exato, e já aconteceu o contrário também, tá? Eu já tive casos de assistente técnico, eu como assistente técnico, preparamos lá, fizemos toda a reunião inicial, escolhemos uma pessoa que a gente fala, não, essa pessoa ela tem muita experiência, ela vai conseguir passar corretamente as informações, enfim, nós definimos o paradigma. Chegou no dia da perícia, esse paradigma, ele estava interessado que a sentença fosse favorável, porque ele seria o próximo a entrar com a ação. Então, a gente não sabia disso. E ele, de repente, começou a confirmar tudo que o reclamante fazia, colocou mais coisa ainda. Enfim, todo mundo ficou assim, gente, o que está acontecendo, né? De que lado que esse cara tá, né? Tipo... Exato. Então, acabou saindo com um tiro no pé. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho. O perito falou, doutor, vamos lá, quero que o senhor escute 4 pessoas aleatórias em campo, para você ver que o que esse rapaz aqui falou não é verdade. Enfim, custando que nós conseguimos aí reverter. Mas... pode acontecer o contrário também, a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça da pessoa. Chegando no último termo aqui, eu já respondo aqui a pergunta do Wellington, a última dica extra aí, né, com relação ao tratamento, né, com as pessoas, né. Então, com relação ao tratamento com o perito, geralmente o perito ele é chamado, né, de expert, nobre, ilustre, né, doutor, assim como assistente técnico também, né, geralmente é tratado como doutor, enfim, via de regra, todo mundo é doutor, né, mas na verdade ali poucos têm doutorado às vezes, né, Sim. Mas via de regra, né, os advogados também, os assistentes técnicos, peritos, até os juízes, né, o pessoal acaba chamando de doutor, né, doutor fulano de tal, doutor ciclano, é um termo usado. Quando vai para o papel, né, quando o assistente técnico está fazendo às vezes alguma contestação com base no laudo do perito, né, aí, geralmente, é comum a gente ver, né, essa expressão, pode o senhor nobre, expert, perito, né, informar isso, aquilo, né? Então, quando é algo mais no documento, aí a palavra doutor, ela some um pouco, né, o doutor é mais ali no verbal, na hora ali da perícia. Eu costumo brincar que quanto mais raiva o assistente técnico está do laudo pericial, mais ele elogia o perito. Mais ele elogia, é verdade. O nobre expert, com sua maior presteza e conhecimento técnico, falhou ao fazer coisa.
para não poder falar um palavrão, ele acaba elogiando. E o perito, né? E a gente, por outro lado, quando a gente lê, a gente entende que ele está elogiando, mas é como se ele estivesse batendo, é como se estivesse xingando, né? A gente também sabe isso claramente, né, Thiago? Às vezes vontade dele fala, pô, meu, mas não é assim, né? Mas ele fala, não, um nobre expert, cometeu um erro, né? Alguma coisa assim. O Wellington perguntou, o perito pode escolher outra pessoa no setor de trabalho, além do paradigma, para responder sem contestação da reclamada? Pode sim, tá, Wellington, não tem problema. O perito, ele não está adstrito ali apenas àqueles paradigmas indicados pela reclamada. Então, durante a inspeção pericial, até por conta disso que a gente acabou de falar, né, pode ser que aqueles paradigmas que estão ali, eles estão muito bem instruídos. E das duas, uma, pode ser que ele vai defender a empresa, né, a reclamada, né, com unhas e dentes, ou pode acontecer esse caso que o Thiago acabou de citar, né? O cara já tinha um pensamento de ele ser o próximo reclamante, né, diante daquela situação, e aí ele ser totalmente favorável ao reclamante, o que não é legal, né? O perito ele tem que ser imparcial. Então, se o perito perceber que está tendo alguma, né, está forçando a barra aí, né? O paradigma está forçando a barra para um dos lados, então é óbvio, ele pode muito bem, né, durante a sua inspeção pericial, entrevistar outras pessoas, outros colaboradores, né, outros trabalhadores no ambiente de trabalho ali. Com certeza, com certeza. Tem uma pergunta aqui no Instagram, da Segurança do Trampo, quais as qualificações de um perito do trabalho, né? Então, quanto mais qualificação o perito tiver, melhor, né? Eu tenho amigos aí, peritos, que têm N qualificações, mestrados, né, doutorados, né, em investigação de acidentes, por exemplo, né, em higiene ocupacional, tá? Agora, para ser perito, propriamente, do CPC, limite em profissional legalmente habilitado. Então, seria o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, tá? O profissional de nível superior com conhecimento específico na área em que ele for atuar, ok? É isso aí. Já o assistente técnico não tem essa necessidade, pode ser um técnico de segurança, um tecnólogo. Tá? Alguém com conhecimento, detentor do conhecimento da causa. Exatamente.